Boa noite aos irmãos que estão aqui na igreja, aos amigos que estão nos acompanhando nas redes sociais, no canal do YouTube. Você sabe que estamos aqui dando prosseguimento a uma série de 9 temas. Estamos no 6º, nesta noite, como disse o pastor Marcos. Nosso tema será Dicas do Fabricante, e você vai entender por que esse título. Próximo tema será no domingo. Você já está convidado também a estar conosco virtualmente ou presencialmente, para nós darmos aí sequência à série de temas importantes antes de Jesus voltar. Na verdade, envolve o nosso preparo para esse grande encontro. Queremos mesmo ver Cristo voltar, como foi cantado? Se queremos ver Cristo voltar, temos que estar preparados para esse grande evento. E a palavra de Deus traz todas as orientações nesse sentido. Primeira e maior necessidade, obviamente, que é aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal, como nosso Senhor, e andar tão pertinho dele aqui, que quando ele vier, simplesmente vamos mudar de endereço, mas não de prática. Nós continuaremos em comunhão por toda a eternidade com o nosso Deus, mas aí, face a face, certo? Observe essa ilustração aí na tela. Leia as instruções, modo de usar. Quantos aqui têm o hábito de, quando compram um computador, um eletrodoméstico, um celular, um carro, quem sabe, dar uma olhada no manual? Nem todos, mas eu já conheci várias pessoas que fazem isso. Leem o manual, querem saber como utilizar melhor aquele equipamento, né? Há várias pessoas que dão atenção ao manual de instruções. Eu já gosto de ler bula de remédio. Talvez porque minha formação lá em química, né, gosto de ver ali os compostos e dar uma olhadinha, como é que funciona no organismo, né? Todo mundo tem alguma coisa assim de manual, de dicas, né, que gosta de conhecer, de ler, de se informar. Mas quantos de nós têm o bom e melhor até hábito de conhecer coisas sobre a maravilha do corpo humano? Quantos têm o hábito de ler, se informar, quem sabe até assinar a revista Vida e Saúde, né? Para ter informações mensais ali sobre o funcionamento desse presentão que Deus nos deu, chamado corpo humano. Tudo que nós fazemos com o corpo, isso é sabido hoje, né? Não precisamos nem demorar muito nesse ponto, mas tudo que fazemos com o corpo afeta a central de comando, né? O cérebro. A Bíblia traz algumas recomendações que nós historicamente conhecemos e chamamos de 8 remédios naturais. Eu já prefiro chamar de dicas do fabricante. Porque remédio muitas vezes remete a curar algo que já saiu um pouco do controle, né? Mas na verdade, se você ler com atenção e estudar esse assunto, você perceberá que, além de serem curativos, claro, eles, mais do que isso, são preventivos. Então, são dicas que o fabricante nos deu para o bom funcionamento deste instrumento, deste carro, deste aparelho, como você quiser comparar, corpo humano. Se você é daqueles que leem as dicas de um manual, você deveria mais ainda conhecer as dicas do fabricante do seu corpo, para que você possa funcionar melhor e, acima de tudo, ter um cérebro claro, uma mente clara. Dias atrás, numa palestra aí sobre saúde emocional, eu mencionei um autor de Harvard, tem um livro bem interessante que é Corpo Ativo, Mente Desperta. E ele compara o cérebro ao hardware, a parte física do computador. E os pensamentos e as emoções com o software, que é a parte não física, são os programas que rodam naquele computador. Obviamente que se o hardware, a parte física do computador, estiver danificada, enferrujada, cheia de pó ali na ventoinha, né? Daqueles computadores que ainda tem aquela ventoinha para refrigerar o HD, não vai funcionar bem. Os programas não vão rodar bem, vai começar a travar, dá problema, né? Fica lento. Aí, em vez de, antigamente falava-se do processador Pentium, né? Aí fica Lentium, né? Então, o hardware tem que estar em bom estado
para que o software rode bem. Se o seu corpo está com problemas, descuidado, sem atenção à saúde, o hardware, cérebro, também não vai estar muito bem. E, consequentemente, os pensamentos, as emoções, aqui comparadas aos softwares, também não estarão bem. Não estou dizendo aqui que depressão necessariamente é causada só por questões físicas, né, ou biológicas, fisiológicas. É multifatorial, mas pode piorar a situação. Ou até trazer algo que não havia, criar um problema que não havia. Depressão, ansiedade, estresse, os males aí do século 21. Pode ser que esteja faltando exercício físico para você, pode ser que esteja faltando beber mais água, descansar mais, dormir as horas necessárias de sono, né? Enfim, são 8 dicas que Deus nos dá, e elas se desdobram em outras, né? Mas se a gente seguir essas recomendações, certamente teremos uma vida aí, se nós seguirmos, teremos uma vida mais longa, e melhor do que mais longa, melhor enquanto dura, né? A longevidade depende também de vários fatores, inclusive genéticos e epigenéticos, enfim, mas o que se quer, na verdade, é viver bem enquanto se vive. Ter independência, ter bem-estar, boas pernas para ir e vir, né? Enfim, tudo isso tem que ver com essas dicas. Hoje, a minha colega aqui de estudo, que vai ler os textos, é a Gislene. Já agradeço a Gislene, então, pela disponibilidade. E nós vamos começar, Gislene, por Gênesis capítulo 1, verso 29. Convido todos a abrir o texto, ela só vai ler ali para que os amigos que estão em casa, que estão acompanhando no trabalho, não sei onde você está agora, que Deus te abençoe aí onde você está. Ela vai ler ali para que todos possam ouvir, né, o texto lido. Mas, se você tem a sua Bíblia aí por perto também, onde você está agora, eu te convido a fazer o mesmo. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 29, e nós vamos ver então na origem, né, quando Deus criou a vida neste planeta, qual foi o alimento dado por Deus antes do pecado, naturalmente, aos seres vivos do reino animal. Gênesis 1, verso 29, especificamente para o ser humano, Adão e Eva. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E é bem óbvio que a dieta originalmente prescrita, dada por Deus à humanidade, fosse a vegetariana, né? Porque não havia morte antes do pecado. Todos os seres viviam em harmonia. Ninguém caçava ninguém. Então, a dieta originalmente dada por Deus foi vegetal. Frutos, sementes e tudo o que eles podiam criar com isso, né? Usando a criatividade que Deus lhes havia dado, podia então ser ingerido como alimento. Uma alimentação equilibrada, perfeita, que atendia a todas as necessidades nutricionais dos seres criados por Deus antes do pecado. Só que, analisando a história da humanidade, nós percebemos que algumas coisas mudaram, né? Começou a haver predação, os próprios animais passaram a ter comportamentos que não eram aqueles que Deus havia criado. Alguns animais se tornaram carnívoros, outros mantiveram o hábito herbívoro, uns passaram a caçar outros, inclusive o ser humano também mudou sua dieta. Quando foi, Gislene, que Deus permitiu? Veja, não estou dizendo que Deus ele prescreveu necessariamente esse tipo de coisa, mas ele permitiu por um motivo, a inclusão de alimentos cárneos, de uma dieta cárnea ali na história da humanidade. Gênesis capítulo 9, versos 1, 3 e 4. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Esse é um texto assim um pouco mais generalista, né?
tudo que se move vos será dado por mantimento. Mas o próprio Deus, quando orienta, né, o salvamento dos animais na arca, ele já faz distinção. Se você depois ler com atenção aí os capítulos 7, 8, 9, você perceberá que quando os animais entram na arca, aos pares, naturalmente, para que as espécies pudessem ser preservadas, macho e fêmea, entram 7 pares de animais limpos e 1 de animais não limpos, ou impuros. Mais adiante, nós vamos ver depois o texto, em Levítico, Deus ele vai tornar isso mais claro ainda. Por que alguns são permitidos e outros não? Deus, em sua soberania, vetou alguns animais e permitiu o consumo de outros. Por quê? Por uma situação emergencial. O dilúvio tinha acontecido. A terra havia sido devastada pelo dilúvio. As árvores tinham sido arrancadas. Não havia plantas e frutos assim que Noé e sua família desembarcaram da arca. E então eles precisaram se alimentar de alguns daqueles animais. Por isso 7 pares. Se fosse para comer aqueles que eram formados por apenas um par, extinguiu a espécie. Não tinha mais, né? Então isso é interessante. Foi uma dieta emergencial, mas o ser humano gostou do churrasquinho e continuou comendo, né, até hoje aí, a carne, né, de alguns animais. Então Deus, em sua bondade, ele faz distinção. E a Bíblia coloca isso claramente para nós. Se você agora abrir Levítico 11, verso 3, e eu vou ver aqui Deuteronômio 14, 2 a 8, nós vemos ali então a distinção que Deus faz dos animais puros e impuros, ou permitidos para o consumo humano e não permitidos para o consumo humano. Lê para mim agora, Gislene, Levítico 11, verso 3. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina entre os animais, esse comereis. E em Deuteronômio, se você quiser avançar um pouquinho ali para esse livro, Deuteronômio 14, 2 a 8, encontramos aqui a reafirmação desse conceito, né? Vocês são um povo santo ao Senhor. O motivo sempre é santidade, distinção, né? Vocês são um povo santo ao Senhor, seu Deus. E o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para serem seu povo próprio. Não comam coisa alguma abominável. São estes os animais que vocês podem comer. Aquilo que Moisés escreve em Levítico, agora que ele retoma e dá exemplos, para ficar mais fácil de a gente compreender as categorias, né? Pode comer então o boi, não é que deve, mas pode. O boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, alguns animais nem temos aqui no Brasil, né? O antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, uma fenda, né? Cujo casco se divide em 2 e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou uma coisa ou outra, né? Os que ruminam ou que têm a unha fendida, vocês não podem comer o camelo, a lebre, o arganaz, tipo de coelho ali, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Serão impuros para vocês. Nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina, será impuro para vocês. Destes vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Então, vamos relembrar? Deus coloca 2 características bem claras para que aquele tipo de animal possa servir como alimento. Tem que ter as unhas fendidas, né? É uma fenda, e ruminar. O ruminante é aquele que ingere o alimento e depois fica remoendo. Inclusive tem mais de um estômago, como no caso dos bovinos, né? Ele remoe o alimento, porque a celulose tem um processo mais complicado para ser quebrada, essa proteína, então a digestão ali ela é diferenciada. O próprio sistema digestivo dos herbívoros é um pouco mais longo por conta disso. Então, unhas fendidas e remói. O porquinho tem a unha fendida, mas não remói. O cavalo remói, mas não tem a unha fendida, tem casco. As 2 coisas é que tornam, que envolvem essa permissão para consumo, né? Obviamente que o ideal de Deus sempre é que voltemos, né, àquilo que ele orientou lá no princípio. Repito que é uma permissão,
Mas Deus tem seus motivos e hoje algumas pesquisas até mostram realmente a conveniência ou não conveniência de alguns tipos de carnes. Em alguns casos, a gente vê confirmação científica, né? Em outros, a gente conta com assim diz o Senhor mesmo. Deus disse, a gente obedece, está na palavra dele. Mas isso não faz parte daquele pacote de leis que foram abolidas por Cristo, que tiveram cumprimento na cruz? Veja, não confunda leis de saúde com as leis cerimoniais que tinham que ver lá com o santuário. Nós vamos estudar esse tema mais para frente ainda, né? Mas eram leis que apontavam para o sacrifício de Cristo, como, por exemplo, o sacrifício de cordeiros. Quando o Cordeiro de Deus morre na cruz, obviamente que essas leis que apontavam para ele, que eram sombra, que eram um tipo, elas perdem a vigência, por mais importante que tenham sido. Agora, as leis de saúde não tem nada a ver com isso. Jesus não veio morrer para purificar o porco, ele veio morrer para purificar o ser humano. Não mudou a fisiologia humana, a digestão, as regras dietéticas, não tem por que ter mudado, certo? Continuam valendo para nós. No que diz respeito aos animais marinhos, o que encontramos na Bíblia? Deuteronômio 14, verso 9, Gislene. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas. Não só marinhos, né, mas aquáticos, né? Envolve aí águas, rios, lagos, açudes, pesqueiros e mares também. Eles têm que ter escamas e barbatanas. Vamos pensar no exemplo? Tubarão é limpo, próprio para consumo, tem barbatanas, mas em lugar de escamas tem o quê? Couro, né? Pele. Então deixe-me ver. Tainha, não é muito comum aqui, né? É mais de mar, né? Na minha região lá. Carpa, tem escamas e barbatanas? Tem, né? Então, ok. Camarão, não tem nenhuma coisa nem outra. É um crustáceo, é um bicho que nem se enquadra nessas características. Inclusive, esses animais como siri e camarão são tidos como os urubus necrófagos do mar. Só comem porcaria mesmo, né? E eu me lembro quando eu comia essas coisas, antes de conhecer a palavra de Deus e essas recomendações, que até passei mal algumas vezes. Com alergia, com má digestão, ao consumir alguns alimentos como esses aí. Graças a Deus eu aprendi isso que estou ensinando hoje. E tudo ficou bem melhor, né? Estão aí as recomendações de Deus, então, com respeito aos animais terrestres e aos animais aquáticos. A Bíblia aprova, a pergunta é retórica, né? Porque hoje em dia é tão óbvio isso, já vou dizer por quê. Mas a Bíblia, será que aprova o consumo de bebidas alcoólicas? Quem sabe socialmente, né? Aquele vinhozinho para abrir o apetite antes da refeição. Será que isso a Bíblia aceita, né? O que dizem esses textos? Gislene, vê para mim Provérbios 20, verso 1. Eu vejo depois Isaías e você em seguida vê Efésios. Tá bem? Para os amigos que estão em casa, está aí na tela para você conferir o texto. Provérbios capítulo 20, verso 1. Eu fiz aqui por amostragem, podia usar vários outros textos, mas acho que com esses três a gente consegue ter uma noção do que a Bíblia ensina, tanto no Antigo quanto no Novo Testamentos. Provérbios 20, verso 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. Se a pessoa é vencida pela bebida alcoólica, não consegue dominar, não consegue não querer isso, ela é tida como não sábia na Bíblia. Por quê? Já vou dizer por quê. Hoje, graças a Deus, temos a medicina, a ciência nutricional tão avançadas que elas apenas confirmam o que Deus já havia dito há muito tempo. Deixar-se vencer pela bebida alcoólica não é coisa boa, segundo a Bíblia. E Isaías capítulo 5, verso 11, diz assim: ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Ai dos que fazem isso. E Efésios 5, 18, que diz Paulo ali? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Há um outro texto que diz que nem dar para o amigo devemos fazer, né? Isso aí. Há outro que diz, não olhes para o vinho quando se derrama no copo e parece tão bonito, nem olhar. Sabem,
nada como um dia após o outro, uma pesquisa depois da outra, né? Alguns anos atrás, acho que faz uns 5 anos, nós até publicamos como matéria de capa da revista Vida e Saúde. Uma ampla pesquisa feita em 165 países. Foram vários anos de amostras e coletas e pesquisas, enfim, para concluir o seguinte: nenhuma dose de álcool é segura. Hoje isso é fato, é consumado. E não só porque o álcool tem o poder de entorpecer, prejudicar as sinapses, os pensamentos, mas porque o metabolismo do álcool é cancerígeno. Qualquer dose pode predispor ou piorar, se houver o caso, o câncer. E todo tipo de câncer. Então hoje realmente é quase que chover no molhado falar sobre isso, porque esse tal de beba com moderação é uma falácia. Não há dose segura. Não vale a pena. Em lugar de vinho, beba suco da uva. Ah, mas o vinho tem resveratrol e flavonoides. Ok, a casca da uva é que tem. Então, se você beber um suco de uva concentrado, daquele tinto, né, o suco puro da uva, você vai ter os benefícios do vinho sem os malefícios do vinho. No caso, o álcool. Então, a Bíblia mais uma vez se provou corretíssima. Quando você lê todos os textos bíblicos, é claro que lá você percebe que pessoas na Bíblia beberam, mas também havia pessoas que tinham mais de uma mulher, a poligamia. Isso quer dizer que Deus estava sancionando? Não, a Bíblia descreve as culturas, os comportamentos, e muita gente se comportou mal na Bíblia. Mas quando Deus fala, Ele fala o que é certo. Quando Deus ele usa pessoas inspiradas para dar orientações, para deixar ali princípios, essas coisas têm que ser seguidas para o nosso bem, se você quiser levar em consideração as dicas do fabricante. A Bíblia não aprova o consumo de bebida alcoólica. Mas Jesus não transformou água em vinho. O tempo aqui é curto para explorar esse texto, né? Mas uma exegese bem feita mostra que ali não se tratava de vinho alcoólico. Era vinho sem álcool. Era o suco puro da uva. Deus não se contradiz. O mesmo Deus que orientou os profetas a escreverem esses textos, não seria o Deus que lá no Novo Testamento faria o que ele disse para não fazer? Não dê para os seus amigos. Você acha que Jesus ia dar para os amigos dele bebida entorpecente, que prejudica o funcionamento cerebral, que predispõe o corpo pelo metabolismo ao câncer? Jamais. Esse não é o nosso Deus. Vamos avante. Dicas do fabricante. O que mais que Deus tem para nós nesta noite? 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, e depois capítulo 6, verso 19. Aqui nós encontramos, de novo, pela pena do apóstolo Paulo, qual o principal motivo pelo qual devemos cuidar da saúde. Por que temos que cuidar da saúde? É para ser mais bonitos, mais esbeltos, mais fortes. Tudo isso é consequência, claro. Quem cuida da saúde vai ter mais disposição, vai ter um porte melhor, vai ter tudo melhor. Mas o motivo principal bíblico nós encontramos nesses versos aí. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 6:19. Mesmo livro, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você é de quem? Segundo esse texto inspirado? Você é de Deus. Não existe essa de meu corpo, minhas regras. Isso é uma outra falácia aí, né? Na verdade, o correto é meu corpo não é meu, as regras também não são minhas. É corpo que pertence a Deus, regras de Deus. Ele sabe como você funciona, Ele ama você profundamente e por isso quer orientar você na busca de saúde. Então nós somos, segundo a Bíblia, o corpo é templo do Espírito Santo. Ele quer habitar em nós, quer tomar nossos pensamentos, quer fazer parte da nossa vida.
E Ele nos ajuda no processo de purificação para também poder habitar num corpo, tanto quanto possível nesse mundo de pecado, puro, limpo, despoluído. É isso que Deus quer fazer. Sabe, quando a gente pega algo emprestado de alguém, né? Pelo menos é assim que acontece comumente, né? A gente cuida mais do que se fosse nosso, não é verdade? Se você tomar uma bicicleta emprestada, você vai cuidar com muito mais, né? Vai ter muito mais cuidado com ela do que quando você sai com a sua bicicleta. Entendendo que esse corpo não me pertence, que ele foi dado por Deus, que é um presente de Deus e que Ele quer habitar nele, eu vou cuidar com muito mais zelo. É o princípio da mordomia cristã. Eu sou administrador, não sou o dono. Eu administro os bens que Deus me deu. E um desses dons e bens que Deus me deu é justamente o corpo. São os T's, né, da mordomia cristã bíblica. É o tempo, nós temos que ter sabedoria para administrar o nosso tempo, para fazer coisas relevantes no tempo que Deus nos dá. Tempo, talentos, tivemos aqui agora há pouco música sendo executada, cantada, é colocar os talentos a serviço de Deus. Nós temos ali os tesouros, ofertas, dízimos, tudo isso é bíblico, veremos mais adiante. Então os tesouros que Deus nos confiou, temos que administrar com sabedoria. Alguns hoje colocam também a terra, ou seja, nós temos que ser ecológicos pelo motivo certo, preservar o ambiente nas melhores condições até que Jesus venha para recriar a terra, T de terra, e temos o T do templo do Espírito Santo. Sejamos bons administradores desses T's que Deus nos deu de presente. 1 Coríntios 6, verso 20, por que devemos glorificar a Deus em nosso corpo? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Na verdade, nós somos duplamente de Deus. Somos de Deus por criação. Ele nos trouxe à existência, Ele nos criou. E somos de Deus por redenção. Jesus, nós já estudamos isso aqui nessa série, Jesus nos comprou com o seu sangue. Na cruz do Calvário Ele pagou a dívida. Ele ali fez um resgate, porque havíamos sido sequestrados pelo inimigo. Então Ele nos compra de volta. Você é de Deus por criação e por redenção. Então, duplamente de Deus, duplamente de Cristo. Você não se pertence, você pertence a Deus. Então, peçamos a Deus sabedoria para cuidar do que é dele. 3 João, verso 2, é um texto, um dos mais lindos na Bíblia, que fala de saúde. Inclusive, começa com um vocativo ali muito querido, muito especial. Ouça com atenção esse texto e entenda que é Deus agora falando com você, chamando você de o quê? Gisele? Amado. Amado, amado. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que coisa linda esse texto, né? Amado. É para você, viu? Para você que está acompanhando na internet também. Amado, amada. Peço a Deus que tudo corra bem com você. Estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. Peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como bem vai a sua alma. Alma aqui no sentido de natureza espiritual, de comunhão com Deus, né? Então, Deus, Ele coloca no mesmo pacote a saúde física, a saúde espiritual e, consequentemente, a saúde mental. Pensa num banquinho com 3 pernas. Um banquinho de 3 pernas só para em pé se as 3 pernas estiverem ali, né? Conectadas e em boa saúde, né? Em boas condições. Se você arranca uma delas ou os cupins comem uma delas, o banco cai. Não é possível ter bem-estar, viver bem, se a saúde espiritual vai mal. Não é possível viver bem, ter bem-estar para viver pensamentos corretos e positivos, se a saúde física vai mal. Tudo fica mais difícil. E, obviamente, se a saúde emocional não está bem, o conjunto também desanda. Deus quer que você tenha saúde integral. Que você vá bem em todas as coisas. E que você tenha saúde, assim como bem vai a sua vida espiritual, a sua alma. Preocupar-se apenas com coisas que têm que ver com o intelecto, ou com coisas espirituais, como costumamos dizer, mas na verdade para o cristão tudo é espiritual, né? E descuidar da saúde física
Não é certo. Não é o que Deus quer para nós. Mas também só pensar em saúde física, né? Só pensar em termos de vaidade e esquecer de buscar a Deus, de ter comunhão com Deus, cria uma pessoa assimétrica. Não vai dar muito certo isso aí também. Motivo errado. Que busquemos a saúde, porque Deus assim o deseja. E tudo mais vai ser consequência. Mas o principal, ter uma mente clara para discernir a vontade de Deus. Ter pensamentos corretos. Ter bem-estar em todos os sentidos. Que era como os judeus se saudavam, né? E se saúdam até hoje, né? Shalom. O conceito de shalom é amplo. Não quer dizer apenas esteja em paz, paz nessa casa. É bem-estar total, integral, em todos os sentidos. Que o shalom de Deus seja uma realidade em nossa vida. Resumindo, Gislene, e aqui são os últimos textos, os 3 últimos textos. Resumindo, o que devemos fazer para ter saúde? Êxodo capítulo 15, verso 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Por que o se ali, né? Essa condicionalidade, porque você é livre. Todos nós somos livres para colocar em prática ou não as dicas do fabricante que estamos aprendendo ou revendo nesta noite. Se você colocar em prática, aí sim, você vai se ver livre de muitas enfermidades. Ali a comparação do texto é com aquelas que se abateram sobre os egípcios. Mas eu acho que o princípio ele é amplo, né? Se você colocar em prática os mandamentos de Deus, as orientações de Deus, você terá saúde. Mas então eu não pego mais doença? Eu não morro mais? Não é isso. Neste mundo de pecado todos estamos sujeitos. Você pode cuidar de tudo na sua vida, você pode colocar em prática os 8 remédios direitinho, mas você não está imune a um vírus. Talvez você escape até mais do que outras pessoas, ou resista, mas não estamos imunes. Os amigos de Deus também adoecem. Não coloque sobre você um peso além do peso da doença. Os amigos de Deus também morrem. Lázaro morreu. Paulo morreu. João morreu. Então não pense que ficar doente é a ausência de Deus na vida. Não é isso. Mas ter saúde com certeza é uma bênção. E se você seguir as orientações de Deus, a tendência é as coisas irem muito melhor do que se não fizesse isso. Eu vou ler aqui Coríntios, Gislene, você pode então já procurar para mim Filipenses 4:8. Aqui em 1 Coríntios 10, verso 31, o que devemos ter em mente em tudo o que fazemos? E aqui agora eu vou ampliar um pouco o conceito. Não é só comida, não é só questão de alimentação, exercício físico, descanso, a coisa é mais ampla. Querem ver? 10, 31, diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. A nossa vida deve glorificar a Deus. A comida, a bebida, o que fazemos, aonde vamos, os lugares que frequentamos, as relações que temos, os negócios em que nos envolvemos, aquilo que nós assistimos e consumimos, o que lemos, o que vemos. Você percebe que aqui é tudo? Tudo é tudo. Então, na verdade, a mordomia cristã envolve todas as áreas da vida. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para glorificar o nome do nosso Deus, para representar bem o nome do nosso Deus. Que tipo de conteúdo? Agora eu vou falar de alimento não só, vamos sair um pouco do alimento físico para o alimento intelectual. Que tipo de conteúdo deve entrar em nossa mente? E, consequentemente, qual deve ficar fora? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aí está. Se tiver essas características, siga em frente. Leia, assista, navegue, escute. Mas se o que você está assistindo, ouvindo, lendo, por onde estiver navegando, não estiver de acordo com esse texto, que valeria a pena até ser impresso. Você pode imprimir Filipenses 4:8, cola lá no seu tablet, no seu computador, na sua TV. Apareceu uma dúvida, será que esse conteúdo aqui vale a pena? Dá uma olhadinha no verso que você já decorou previamente, memorizou, e aí os critérios estão ali, né? Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Porque convenhamos, não adianta ter um corpo em forma e uma mente deformada. Não adianta ter um corpo saudável e uma mente doente, de tanto se alimentar de coisas que nos afastam de Deus e dos bons e nobres pensamentos que Ele quer que sejam abrigados em nosso cérebro. Cérebro saudável, mente também. Corpo saudável, pensamentos também. É para o nosso bem. Dicas do fabricante. Deus sabe como você funciona direitinho, porque Ele criou você. O manual está aqui. Não precisa pegar lá a bula do remédio, nem dentro da caixa o manual. Está aqui na palavra de Deus. E entre as muitas coisas que temos que saber antes do fim, essa é uma delas. Como ter a mente clara para resistir aos enganos finais que estarão circulando no planeta pouco antes da volta de Jesus. Como temos feito aqui todas as noites, o fim do estudo envolve uma decisão. E eu quero perguntar a você essa noite o seguinte: compreendi que a intemperança ou desequilíbrio na vida causa doenças. Decido seguir as recomendações bíblicas de saúde para ser sadio, feliz, útil e favorecer minha comunhão com Deus. Decido submeter à vontade de Deus os alimentos que coloco para dentro do meu estômago e também do meu cérebro. Quantos querem nessa noite pedir ajuda a Deus para conseguir colocar em prática todas as dicas que Ele deixou em sua palavra, a fim de que possamos ter mais saúde integral, física, mental e espiritual? Eu quero. Continuo pedindo a Deus forças, porque Ele tem interesse na minha saúde. E eu também tenho que ter, obviamente. Que Deus nos ajude realmente a colocar em prática essas dicas, porque isso aqui também envolve preparo para a volta de Jesus. Feche os olhos, vamos conversar com o nosso Criador. Pai querido, nosso Deus, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque podemos sentir e perceber mais uma vez o Teu amor, o Teu carinho por nós, ao nos orientares com respeito àquilo que promove saúde, bem-estar, paz na vida. Senhor, Tu sabes as fraquezas que cada um de nós nutrimos e temos e herdamos. Por isso pedimos que Teu Santo Espírito, Teu poderoso Espírito, possa nos ajudar nessa batalha, nessa luta contra o nosso eu mesmo. Ajuda-nos, Senhor, a vencer aquilo que precisamos vencer. Ajuda-nos a colocar em prática as Tuas recomendações, os Teus mandamentos, as Tuas ordens, relacionadas também com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. Que nós cuidemos do alimento que colocamos para dentro do nosso organismo, tanto quanto cuidamos dos alimentos intelectuais, mentais, com que temos alimentado a nossa mente. Ajuda-nos, Pai, a administrar com sabedoria os dons que nos deste. Possamos administrar bem o tempo, nossos tesouros, nossos talentos, nosso planeta, também o nosso templo, o nosso corpo, que é um presente Teu para nós. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, e que Teu Santo e Bom Espírito esteja ao lado de cada um aqui nesta igreja e também dos amigos que acompanharam a transmissão e que vão assistir depois a gravação desse estudo. Nós oramos e tudo Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.